Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Bia e eu quero compartilhar algo com vocês que falou fortemente ao meu coração nessa tarde. Hoje dia... Deixa eu dar uma olhada. Esqueci que dia é hoje. Hoje dia 10 de julho, numa quinta-feira à tarde. Eu tô num plano de estudar Atos. O Senhor falou fortemente ao meu coração nessa palavra de Atos 23. Eu não consegui sair dela. Eu tô uns 2 dias só digerindo toda essa palavra. Nos últimos dias na minha vida têm sido dias de reconstrução. E para uma reconstrução há uma destruição. Precisa quebrar as velhas estruturas. E nós já começamos a falar disso logo aqui de início, sobre estruturas velhas não sustentam os novos ambientes. Então, muitas vezes nós queremos sustentar, nós queremos ter novas coisas, nós queremos viver novas experiências, mas ainda com estruturas velhas. Eu estou nesse processo, então é algo que eu tenho aprendido. O Senhor, Ele não derrama vinho novo em odre velho. Ele derrama vinho novo em odre novo. Então, quando o Senhor tem uma nova revelação para a nossa vida, quando Ele tem uma mudança para nós, Ele vai destruir o velho. Não que nós não possamos aprender com o velho, mas Ele destrói para reconstruir. E nós precisamos deixar ser moldado pelo Espírito Santo. Em Romanos 12 vai dizer: renoveis a vossa mente com o Espírito Santo. Não vos conformeis com esse mundo, mas renovei a vossa mente com o Espírito Santo. Bom, eu quero ser breve aqui e compartilhar essa palavra, na verdade, essa expressão dessa palavra que me confrontou. O Espírito me levou a gravar esse vídeo e talvez seja uma forma de confrontar você. Amém? Então vamos lá. Então, em Atos 23, o contexto. Paulo está sendo levado para o Sinédrio por pregar a palavra, por pregar o Evangelho, por pregar a Cristo e pregar a ressurreição. E quando ele chega nesse lugar de acusação, ele fala que ele cumpriu de boa consciência as ordens de Deus, as leis de Deus. E ele estava sendo levado àquele sinédrio sem motivo. Quando Paulo faz essa afirmação de meus irmãos, eu tenho cumprido o meu dever com Deus de boa consciência até o dia de hoje, o sumo sacerdote Ananias manda que alguém batesse na boca de Paulo. E aí Paulo, com toda a coragem, ele pega e fala, no Atos 23, capítulo 3. Então Paulo disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir. Cara, isso foi uma explosão para mim. Primeiro, o que é uma parede branqueada? Eu fui pesquisar, né, no nosso amigo Google, o que é uma parede branqueada. Apesar da expressão, né, já falar claramente, mas eu queria entender um pouco mais a fundo o que se tratava essa parede branqueada. E aí eu parei na palavra aqui, eu falei, que tipo de xingamento cristão é esse, né? Parede branqueada. Uma parede branqueada é uma parede que ela está de aparência. Digamos que eu tenho uma parede com mofo, com sujeira, e para esconder isso, eu vou lá e pinto de branco. Tô só aparentando que ela tá boa. Mas com o passar do tempo, esse mofo, essa sujeira, pela pintura não ser talvez de boa qualidade, ela vai aparecer. Então, eu tenho que tratar essa parede antes de dar uma pintura para ela, antes de pintar. Então, o Senhor me levou a esse termo, parede branqueada, que é o mesmo que Jesus fala lá para os fariseus: vocês são como sepulcro caiados.
né? Bonitos, aparentemente por fora, mas por dentro são só podridão. Então, essa mesma expressão, Paulo estava se referindo ao sumo sacerdote Ananias, que ele falava e aparentava uma coisa, mas fazia outra, porque feriu ele contra a lei, sem aparente motivo. Então, Paulo solta esse verbo ali, né? Eu sempre falo que é um cacete verbal, a expressão da palavra. Não vou falar isso. Só que essa palavra, meus irmãos, ela me pegou de uma tal maneira. E quando a gente olha para a palavra, a gente sempre, muitas vezes, a gente se coloca como inocente. Qual personagem a gente quer ser? E é bom que a gente tenha esse intuito no nosso coração. A gente quer ser Paulo. A gente quer ser aquele que tá a vítima. A gente quer ser o herói da história. A gente quer ser o bom da história. Mas, muitas vezes, a gente age como esse sumo sacerdote. Muitas vezes, a nossa atitude como cristão é desse sumo sacerdote, é dos fariseus, é dos falsos, é dos hipócritas. E isso me pegou muito. E eu descobri que havia muitas hipocrisias dentro de mim e muitas mentiras pintadas de verdade. Eu parei, eu olhei, eu falei, Senhor, e como isso tá dentro de mim? Talvez eu possa ser uma parede branqueada. E talvez você que está aí me ouvindo possa ser uma parede branqueada. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. O Senhor, Ele espera de nós um arrependimento genuíno. Ele se importa com as nossas feridas. Ele se importa com as nossas rachaduras. E Ele não quer que a gente vá para Ele com aparências, com uma falsa perfeição. Mas Ele quer que a gente vá para Ele com verdade, com coragem, com humildade, para expor nossas feridas. E muitas vezes a gente começa a seguir a fé, e essa semana eu estava conversando com um casal de amigos de como o evangelho tem virado uma moda. Várias pessoas postando que estão se batizando. E isso, quando a gente olha de fora, nossa, muito bom, o evangelho está sendo difundido. Mas por uma outra perspectiva, será que esse evangelho está trazendo mudança de vida mesmo para as pessoas? Será que as pessoas estão sendo realmente atraídas por Cristo ou por uma plataforma visual ou por uma aparência? Muitas vezes é assim, a gente conhece Cristo pela aparência e a primeira coisa que a gente muda é a nossa aparência. A gente muda o nosso jeito de vestir, a gente muda o nosso jeito de falar, mas muitas vezes só por fora, mas ainda por dentro, ainda na nossa essência ali, com outras pessoas, a gente é ainda o velho homem. Algo em nós ainda não mudou. Obviamente que o que está dentro reflete o que está fora, mas tem que ser de forma verdadeira, e esse processo ele é progressivo. Eu, pensando a respeito dessa palavra, eu falei, será que eu entendi o evangelho errado? Ou será que eu vivi o evangelho errado, de forma errada até aqui? Sabe? Porque muitas vezes a gente cria uma falsa perfeição. E por muito tempo, por medo da rejeição, de expor minhas falhas, de ter uma boa conduta, eu coloquei essas máscaras. Eu pintei minha parede sem ela estar tratada, de fato. Só que com o decorrer, com o amadurecimento, com a permanência em Jesus, eu fui descobrindo isso, gente, nas últimas semanas. Fui descobrindo isso. Porque muitas vezes a palavra ela diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí eu fui buscar por que padrões estavam se repetindo na minha vida, por que certas coisas estavam se repetindo na minha vida. E quando você busca um relacionamento com Cristo verdadeiro, meus queridos, isso começa a aparecer de forma visível. Vícios, traumas,
coisas que estavam escondidas e que estavam começando a aparecer. Porque a tinta, a aparência, ela não segura por muito tempo. Então, começou o meu processo de vir para fora as minhas ansiedades, as minhas dores. E isso de uns 2 anos para cá. E o Senhor me mostrou com essa palavra como nós devemos tratar isso. E como nós devemos estar alertas diante disso. O Senhor, com a sua verdade, Ele nos mostra, Ele traz a luz na nossa escuridão. E Ele não faz isso para nos envergonhar, mas para nos curar, para nos sarar, para que verdadeiramente nós possamos ser livres. Porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Ele não quer que nós ficamos presos ainda às amarras do passado. A nossa velha identidade. Ele tem uma nova identidade para nós. Ele não quer que nós vivamos uma outra prisão, vivendo o evangelho de mentira, com os lábios glorificando, louvando a Ele, postando versículos, escrevendo mensagens, mas com o coração distante dele. A minha maior aflição nos últimos dias é: será que eu tenho estado distante de ti? O que Deus quer, o que mais importa para Deus é o relacionamento com os seus filhos. É se revelar para os seus filhos. Ele não quer te dar casa, Ele não quer te dar bens, Ele não quer te dar um casamento. Ele quer te dar a sua presença. E nós precisamos entender isso, porque essas são as demais coisas que são acrescentadas. Mas o nosso dever é buscar o reino, é buscar a Ele, enquanto Ele pode ser achado. O propósito eterno é conhecer a Deus. O propósito de salvação é conhecer a Deus e a sua justiça. E é para esse lugar, meus amados, que Deus quer nos levar. Chegou o tempo de nós vivermos em profundidade, sair do raso, ir para o profundo, deixar as águas dele submergirem sobre nós e lavar-nos por completo. Chegou esse tempo. Chegou o tempo de nós despirmos de toda a nossa hipocrisia. Chegou o tempo de nós deixarmos o Senhor lixar, tirar essa maquiagem, tirar essa tinta. Chegou o tempo de nós deixarmos Ele quebrar essa parede. Chegou o tempo de deixarmos Ele reconstruir, tratar para que não haja mofo, para que não haja sujeira. E dar uma nova forma, uma nova pintura a nós, mas uma pintura resistente. A nossa verdadeira identidade. Deixa o Senhor te reconstruir. Nessa tarde essa palavra me pegou. Eu falei: Senhor, eu quero que o Senhor me reconstrua. Eu quero que o Senhor quebre, eu quero que o Senhor raspe, eu quero que o Senhor faça o que for necessário, mas eu não quero viver de aparência. Você tem que ser sincero com Deus, senão você vai arrastar problemas para toda a sua estrutura e para toda a tua geração, se você não tratar esses problemas agora. E o Senhor te convida para este lugar de tratamento, para este lugar de restauração. Entre neste lugar. Entre neste lugar. Você não vai alcançar uma nova fase, você não vai alcançar o novo de Deus se você não se desfazer do velho, se você não quebrar o seu vaso, se você não se desfazer da sua aparência, da sua necessidade de ser aceito, porque você já é aceito por Ele, você já é aceita por Ele. Então deixe Ele te moldar, deixe Ele mostrar a sujeira que há em você. Se permita ser limpo, porque essa é a liberdade de Cristo. Quando Ele nos cura, quando Ele nos limpa, quando Ele nos restaura.
Tem uma palavra em Isaías que diz que o Senhor, ele vem para nos purificar, mas nós precisamos nos limpar. O papel de limpar, de decidir, vou tirar as minhas vestes e vou ir para esse banho é seu. O papel de mergulhar foi de Naamã e o papel de purificar foi do Senhor. Então deixe o Senhor te purificar. Amém? Eu espero que essa palavra de alguma forma possa ter te ajudado, assim como me ajudou. E eu espero que você seja uma parede com um bom acabamento, no bom sentido, que você seja uma pessoa não que só aparenta por fora, mas que o seu interior reflita para fora. Que seja fora como é dentro e que seja dentro como é fora. Amém? Eu quero que você seja livre, assim como eu também quero ser livre e quero ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Eu espero que essa palavra te edifique, te transforme e te reconstrua. Amém? Fiquem com Deus.